Então, sejam todos bem-vindos à aula da unidade 18, hein? Caramba, estamos praticamente concluindo. E essa unidade aqui que vai tratar da cultura é muito legal. Até postei um livro muito joia, recém traduzido, publicado no Brasil, ali no grupo, né? Depois eu vou falar um pouco também sobre esse livro que aborda, trabalha a questão da cultura. Vamos, por favor, buscar a presença de Deus em oração? Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Querido Deus, nós estamos aqui na tua presença para suplicar a ti o discernimento a fim de compreendermos a importância do ambiente onde estamos inseridos e onde somos responsáveis, que é o ambiente da igreja local, a cultura para a qual tu nos chamas por meio do evangelho a sempre confrontar aquela que não faz parte ou não está alinhada com os princípios da tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, por tua graça e misericórdia, identificar as culturas tóxicas, idolátricas, e desta forma trabalhar uma cultura de restauração, uma cultura de edificação, uma cultura que nos favorece cada vez mais a prática da bondade. Ouve-nos e abençoa-nos, por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, nobres colegas, né? Uma pequena introdução, um pequeno merchandise antes de nós começarmos propriamente dito aqui. Você tem então aqui uma propaganda que eu quero fazer, que é daquele vídeo que foi postado da Escola Projeto Servir. Então tem uma formação, gente, muito legal, né? Eu acompanhei a primeira edição desta formação, né? A formação para pais que nutrem o desejo de pastorear o coração de seus filhos e conduzi-los a um relacionamento real, pessoal e prático com Jesus. Então, nesta formação, a pessoa participa, ela tem 10 aulas pelo Zoom, tem um acompanhamento personalizado, que é a mentoria, gravações das aulas disponíveis por um ano, todo o conteúdo em PDF e acesso ao grupo no WhatsApp e também a hora do pastoreio, né, onde tem sempre a presença de um pastor convidado que fala com relação a determinado assunto. Então, essa formação vai acontecer de janeiro, final de janeiro, né, até março, às quintas-feiras, e você vai ter também o ano inteiro para investir no seu filhote sempre, né? Então, isso aqui é conduzido pela minha esposa, Raquel. Então, as matrículas estão abertas. Na verdade, eu estou dizendo que só tem, parece, mais uma vaga. Quando eu digo uma vaga, é um casal, né? Então, muito legal. Pode ser que você não tenha filhos pequenos, mas lembra, nós vamos ver isso na última unidade. Você lembra aquelas 3 partes do catecismo, né? A terceira parte é como a pessoa vai ser uma bênção no mundo a partir da tábua dos deveres. Então você pega, por exemplo, na tábua dos deveres, os deveres aos pais e os deveres. Vamos pegar só os deveres aos pais. Como você, como igreja, pode preparar os pais da sua igreja para que eles possam ser uma bênção na vocação de pais? Eles têm outras vocações, eles têm seus empregos, têm vocação de mãe, etc., né? Mas na vocação de pai, como eles podem ser pais que forjam o coração do filho em direção a Deus? Então é muito legal, gente. É uma dinâmica muito joia, né? E eu acho que vale a pena o investimento. Se você não tem filhos mais pequenos, você pode saber como trabalhar isso na sua congregação, tá? Então entre em contato lá com o tópico que tem lá, quem estiver interessado, porque eu acho que só tem mais uma vaga. E outro convite aqui, né, é amanhã, para quem vai implementar a primeira turma. É um encontro tira dúvidas, com dicas bem importantes, mesmo que você não tenha participado no anterior. Será às 7h30 da manhã.
O requisito é você ter a sua apostila de implementação impressa, e caso você decida agora participar e não tenha essa apostila, me fale que eu mando depois para você essa apostila. Mas é muito legal. E eu sou grato a Deus por poder estar sempre ah, ministrando essas aulas, porque o meu coração esquece aquilo que a mente lembra. E quando eu volto a esses assuntos novamente, como isso tem sido importante para eu estar sempre refletindo e buscando também novas compreensões e aprofundamentos. Então, é um desafio quando você também implementa. Né? Nós vamos trabalhar muito essa questão numa sugestão nas unidades 19 e 20. Certo, colegas? Então, vamos avançar aí para a nossa unidade 18. Inicialmente, qual é a sua impressão? Agora o pastor Ari ligou a câmera, o cara já se aculturou rapidamente, está em Santa Catarina, está com chapeuzinho de Oktoberfest lá e tudo, né? Bom, eu acho que ele, nem combinei com ele, mas nós vamos falar de cultura hoje, então já é um bom exemplo ali. Tudo. Não precisa ficar vermelho, pastor. Ou é o reflexo, né? Muito bem. Brincadeiras à parte, né? Ah, alguém gostaria de tecer uma impressão? Gente, se você viu o vídeo, espero que tenha visto o vídeo preparatório, você vai ser muito mais enriquecido nesta aula, porque muitas coisas que eu vou abordar aqui, embora utilize muitos slides do vídeo, não são o mesmo, é um conteúdo adicional daquilo que é abordado no vídeo, né? Oi, tá me ouvindo? Sim, senhor. Eu ouvi o vídeo. É uma coisa assim, foi uma coisa simples, é boba até, mas que me chamou a atenção. A gente às vezes fica tão imerso na nossa cultura que a gente acha que a nossa cultura é a pior de todos os lugares, de todos os tempos, de todos os lugares em relação à religiosidade popular. Aí a gente, ouvindo o senhor falar de novo dos discursos de Moisés em Deuteronômio. Aí eu fiquei ouvindo o senhor ler aquele texto bíblico de novo do. Eu falei, meu Deus do céu, ele tá dentro de Santa Maria de Jetibá, né? Como isso até tira um pouco do susto da gente. Eu acho que tudo que a gente precisa de ferramenta para isso nessa cultura está aqui dentro da palavra de Deus, né? Como é bom a gente ouvir isso, né? Como Exato. faz bem para gente. Obrigado, pastor Lauro, pela observação. Eu tenho a impressão que a gente tem serviço para caramba. Quando eu conversei com o pastor Isaías, aqui, meu colega que fez o Firmados, ele falou assim: Fernando, nós temos muito serviço, mas muito serviço mesmo. E não estou com medo, não, mas como tem trabalho para a gente realizar. E eu acho que aquela palavra que o senhor pastor Renato coloca, eu falei assim, olha, vamos começar com, isso é um processo lento, isso é uma coisa que ficou bem marcada, eu acho que talvez até seja para isso que o senhor coloque, é um processo lento e a gente tem que começar de algum modo com alguém, né, e ter muita perseverança, porque, como o pastor Lauro colocou aí, né, a gente vivendo dentro da cultura que a gente está, não é muito diferente na nossa igreja luterana de alemão, né, e tal, acho que a teimosia dos alemãos que você tem aí, eu tenho aqui também, e por aí vai, mas, nossa, né, nossa, um total, eu me coloco dentro desse grupo também, tem muito serviço para a gente fazer. Muito bem. Tu diz, pastor Fernando, serviço no sentido de readequar a cultura de acordo com o evangelho, porque, de fato, independente disso, nós temos muito serviço para fazer. Não, não, eu estou falando o serviço nesse sentido, é trabalhar e é o foco do Firmados, com certeza, né? Com certeza. O restante do serviço a gente já tem um monte, né? Sim. Eu não sei se está percebendo, pastor Fernando, a sua câmera está travada aí, né? Sei que você tem que ligar e desligar ela. Deve ter algum problema aí, eu vou de repente fazer igual da outra vez, ligar o computador, o celular. Mas Sim. vamos ver o que eu faço aqui. Muito bem, mais alguém, gente?
Ok? Vamos então avançar um pouquinho aqui. Nós comentamos lá no vídeo, né? Bom, inicialmente aqui, né? A gente está sendo discípulos do primeiro mandamento, e agora vimos isso nas duas primeiras partes, e agora na terceira parte, né? Nós estamos aprendendo, deixa eu só colocar aqui, nós estamos aprendendo a viver isso junto com os nossos irmãos e irmãs. Estamos percebendo que o plano de Deus é seguir a Jesus não numa carreira solitária, mas junto com nossos irmãos e irmãs, né? Então, seguir a Jesus sendo apoiado e apoiando os irmãos e irmãs na comunhão dos santos. E daí nós estamos, nesta unidade, querendo perceber, né, especialmente perceber se a nossa cultura é uma cultura narcisista, uma cultura do eu, ou é uma cultura do outro, onde eu vivo em função do outro. Como Lutero disse, cada pessoa foi criada e nasceu para o outro. Então, nós estamos na parte 3, e agora vamos abordar a questão do... Só tirar uma dúvida aqui, colegas, que agora fiquei com uma dúvida muito grande. Não está certo. Muito bem. Bom, o que você tem para memorizar para essa semana, né, é o seguinte: a definição de John Plass de discípulo, né? Então, você tem lá a definição dele. Discípulos são aquelas pessoas que são chamadas à fé pelo Evangelho, a primeira parte do catecismo, e agora vivendo pelas promessas de Cristo, segunda parte do catecismo, toma sua cruz e segue a Jesus. Então, essa é a definição do professor John Plass no seu livro, de discípulos. Vimos também que o catecismo ele tem 7 assuntos, ele pode ser dividido em 3 partes, e cada uma destas partes cumpre um propósito. A primeira parte tem a ver com a criação da fé, e a fé é criada por meio da evangelização. A evangelização acontece quando pregamos a lei, depois pregamos o evangelho, pela graça de Deus a pessoa crê, e agora ela quer falar com Deus, vem o Pai Nosso. Então você tem os 3 primeiros assuntos do catecismo, veja a ordem que Lutero posicionou os assuntos. Daí agora o que você faz com a pessoa que está crendo? Você leva ela para a igreja, e ela se identifica com o povo de Deus por meio do batismo. A igreja é o lugar onde a fé é alimentada, nutrida, vivendo pelas promessas de Cristo, por meio da palavra pregada e a palavra visível. E agora ela volta para viver sua fé nas vocações, tábua dos deveres e orações. Então a fé é vivida nas vocações sob a cruz. Então você tem as 3 partes do catecismo aqui na definição de John Plass: a criação da fé, o alimentar da fé e agora viver a fé no dia a dia, que é onde nós realmente tomamos a cruz, onde tem a maior dificuldade. Então, o chamado à fé, a edificação da fé e o envio para viver esta fé. Muito bem, nós vimos também que o discipulado é tanto um evento quanto um processo. E o evento ele tem a ver com a evangelização e o processo tem a ver com o ensino da palavra. Então, nós podemos dizer que discipulado envolve evangelização quanto o ensino. Muitas igrejas, o discipulado é só o ensino, né? Conduzir a pessoa para Cristo, mas nós começamos a conduzir alguém para Cristo no momento que estamos evangelizando essa pessoa, tá? Nós memorizamos também o Mateus 28, e Jesus diz para fazer discípulos pelo batismo e pelo ensino. Então, Jesus ordenou que os discípulos fossem feitos pelo batismo e pelo ensino. Aqui nós vemos também Jesus incluindo a criação da fé, porque cremos que o batismo ele é regenerador. Então, a vida discipulada, nós estamos compreendendo como um projeto comunitário, na comunhão dos santos, na relação de uns aos outros. E agora, na unidade 18, nós vamos abordar esses tópicos aqui, então, começando com o primeiro, a importância da cultura da vida discipulada. Daí eu coloquei esse livro aqui para vocês, uma igreja chamada Tov.
Tov no hebraico é boa, bom, boa, bom. Então, a ideia de bondade na igreja. Uma igreja que exala bondade, né? Então, a formação de uma cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promove cura. Então, aqui eu coloquei o prefácio, né? A parte 1 é a formação e a deformação da cultura de uma igreja. Então, o ponto 1, toda igreja é uma cultura. O ponto 2, primeiros sinais de, capítulo 2, né? Sinais de alerta de uma cultura tóxica. 3, como culturas tóxicas reagem a críticas. É muito interessante, né? Então, quando um líder ou um dono da igreja, né? Ele está em pecado, está em erro, então como há uma reação tóxica a críticas, no caso. E a questão de narrativas falsas, né? Muito interessante esse capítulo aqui também. E a parte 2, então, é a construção de uma cultura Tov, né? Que é uma cultura de bondade. Então, uma formação de uma cultura de bondade, capítulo 5, a igrejas Tov. Então, igrejas Tov é a ideia de igrejas que têm uma cultura de bondade. Então, essas igrejas que têm uma cultura de bondade cultivam empatia, cultivam graça, cultivam priorização de pessoas, né? Cultivam veracidade, justiça, serviço e cultivam semelhança a Cristo. Então, a parte 1 vai falar da formação e a deformação da cultura de uma igreja. Por exemplo, aqui na introdução, no capítulo 1, né? A cultura é importante, a cultura em que vivemos ensina como nos comportar e como pensar. Então, por exemplo, se alguém vai numa igreja nova, uma igreja nova para ela, né? E lá tem uma maneira de ser das pessoas. E ali ela, para ser aceita no grupo, ela acaba, digamos assim, assimilando aquela maneira de se comportar e pensar como uma forma de aceitação grupal. Então, a cultura exerce um grande poder de formação de identidade das pessoas. Aprendemos o que é certo e errado, bom e mal, ao viver uma cultura que define esses conceitos. Adquirimos nossas intuições morais, crenças, convicções, qualquer que seja o termo de sua preferência, em comunidade, no relacionamento com os outros. Então, a cultura nos sociabiliza para aquilo que é considerado comportamento apropriado. Para os cristãos, isso se aplica a nossas igrejas, bem como à sociedade de modo mais amplo. Tá? Então, ainda de uma citação deste livro, todos são influenciados pela cultura. Ninguém em lugar nenhum do mundo é desprovido de cultura. Ninguém é desprovido de relacionamentos, de uma rede de contatos. Somos todos inseridos, entretecidos, parte de um sistema. Somos todos moldados por nossas interações com outros. E esta formação se torna a cultura em que temos nossos relacionamentos e contatos, em que estamos inseridos, entretecidos, ligados de modo sistêmico. Tá? Mais uma citação aqui. Como qualquer organização, toda igreja é uma cultura distinta, formada, desenvolvida e perpetuada pela interação contínua entre líderes e membros. E cada cultura eclesiástica tem vida própria. Não importa como uma igreja seja organizada, se é episcopal, se é congregacional, por exemplo. Os líderes conduzem os membros em direção a determinada cultura, contudo, os líderes não são os únicos a exercer influência. Os membros também participam da formação da cultura da igreja. Portanto, embora seja verdade que líderes dirigem, consequentemente, têm voz decisiva e, por vezes, sobrepujante na formação da cultura, é mais preciso dizer que líderes e membros formam juntos a cultura da igreja. Tá? Então, gente, para você entender melhor a questão da cultura na sua igreja local e trabalhar isso, esse livro é um livro muito bom. Tem muitos outros também, né? Mas então, vale a pena você investir. No Kindle está R$ 25 e no físico está 40 e tantos reais lá. Se você gosta de ler lá. 27,90 no Kindle. Quando? 27,90, acabei de comprar. 7, exato. Obrigado. Então, é um bom livro, gente. E aqui uma coisa interessante. Olhem como o apóstolo Paulo fala, né, para
não só para pastores, como para igrejas. Nós vamos ver muito esses textos na unidade 19, a questão, sejam meus imitadores, né? Assim como eu sou de Cristo. E daí Paulo fala para Timóteo, fala para Tito, para que eles sejam imitadores de Paulo, para que os outros possam imitar Paulo e Tito. Então, a questão de quando o pastor vive, por exemplo, os princípios bíblicos, e ele exemplifica isso na sua vida, além do ensino em si, isso se torna um elemento extremamente moldador da cultura. Mas o que geralmente acontece é que nós mesmos, líderes, acabamos deixando que a cultura da igreja onde estamos inseridos acabe nos moldando, né? E nós acabamos seguindo o ritmo dela. Então, este é um elemento muito importante, gente. E esta unidade aqui, claro que é uma unidade, isso é assunto para você, só isso dá um curso inteiro aí da questão de trabalhar a cultura, e quem sabe uma hora dessa eu elabore um material para isso aí, para a gente trabalhar a questão da cultura. Mas é muito, muito importante essa questão que nós vamos trabalhar isso. E aqui, como o pastor Lauro citou antes ali, no vídeo nós começamos, né, com a questão do povo de Israel. Vocês viram o vídeo lá. Lembro que durante 40 anos o povo de Israel vagou pelo deserto. Vamos pensar também enquanto, além da questão de disciplina, porque eles não creram, isso também serviu para formar e forjar a questão da cultura, os preceitos, as leis, as cerimônias, né? A punição é quando logo no início as pessoas não seguiam à risca, né? A questão do dia sétimo, por exemplo. Então, tudo isso foi formando a questão da cultura. Mas, ao eles estarem finalmente prontos agora para entrar na Terra Prometida, eles então se posicionam ali você tem, ó, coloquei em azul o Rio Jordão, né? Eles posicionam ali nessa posição aqui, ó, a leste do Rio Jordão, e a primeira cidade que eles vão conquistar, coloquei uma estrelinha ali, é Jericó. Aqui em cima, essa parte escura, você tem o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades, que é o mesmo, e aqui o Mar Morto embaixo, né? Então, nessa posição, eles vieram daqui e agora iam tomar posse da Terra Prometida, e aqui estão tempos depois, a localização das tribos. 2,5 tribos ficaram lá do leste do Rio Jordão, e o restante das tribos no lado oeste, né? Mas antes de tomar posse da Terra Prometida, Moisés reúne o povo e prega 4 sermões a eles, preparando-os para entrar na Terra Prometida. Ele mesmo não entraria. Esses 4 sermões são reunidos num livro chamado Deuteronômio. E daí Moisés tem consciência de que a cultura dos povos que eles vão expulsar de lá poderia ter uma grande influência na vida deles, e por isso ele dá demonstrações muito claras a respeito disso. Por exemplo, Deuteronômio 18, quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. E ele fala de alguns desses costumes, né? Não ofereça seus filhos em sacrifício queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam o espírito dos mortos, né? Então o Senhor detesta os que praticam estas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando esses povos de lá, enquanto vocês vão tomando posse dela. Então você percebe que os povos não vão ser expulsos de uma hora para outra. Eles vão expulsando à medida que vão avançando na tomada de posse da terra. Então eles haveriam, de alguma forma, tomar contato em primeira linha com a cultura pagã daqueles povos, né? Em todas essas coisas, sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Muito bem. Então, você lembra que séculos depois, sob o reinado de Salomão, o povo de Israel estava unido. E o que aconteceu? Quando o filho de Salomão assumiu, então, também por punição à idolatria de Salomão, mas pela inconsequência de Roboão, o reino de Israel, que ele pegou unido, acabou se dividindo em reino do norte e reino do sul. E a capital do reino do norte se tornou Samaria, e Jerusalém continua a capital do sul. E daí você lembra que o povo
o primeiro a ser conquistado, o Reino do Norte foi conquistado, né, pelos assírios no ano 700 e tanto de nossa era e foram deportados para outros lugares, né? E daí você tem, em 2 Reis, capítulo 17, o motivo de Deus permitir isso. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia livrado do Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado. Então você vê que aquela advertência de Moisés eles haviam esquecido. Conforme eles avançavam e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, seu Deus, não aprova, e daí eles permitiram que eles fossem expulsos. Séculos depois, né, o apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 10, e ele diz que aquilo que aconteceu, não só no tempo do deserto, quando seguiram Moisés, mas tudo que aconteceu no passado, aconteceu a fim de servir de exemplo, para que nós não queiramos as mesmas coisas que eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. E ele repete isso daí no versículo 11. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos, né? E os últimos dias foram inaugurados com morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então, cada vez mais que se aproxima da segunda vinda de Jesus, o negócio vai se intensificar cada vez mais. Estamos no mundo, mas dele não somos. E daí eu peguei umas fotos aí na internet, né? E como tem igrejas mundanas, celeiros de crentes carnais, né? E aqui eu gostei dessa charge aqui, o diabo empurrando o mundanismo, aproveita que eles estão dando lugar, né? Nós lemos já por 2 unidades as 3 primeiras petições do Pai Nosso, né? E as 3 primeiras petições falam sobre os dons maiores. E nós já refletimos sobre a primeira petição e vimos que Lutero explica que o nome de Deus é por si mesmo santo, mas queremos santificar o nome de Deus em nossa vida. E Lutero diz que isso acontece quando a palavra é ensinada corretamente e nós, como filhos de Deus, vivemos em conformidade com essa palavra. Aquele, porém, que ensina e vive de modo diverso do que diz a palavra de Deus, profana o nome de Deus entre nós. Guarda-nos disso, ó Pai Celeste. Então, a palavra é ensinada e vivemos uma vida em conformidade com ela. Romanos 12, 2. Você lembra que Paulo investiu 11 capítulos para falar da graça de Deus. E agora, a partir do capítulo 12, ele fala dos desdobramentos da graça de Deus em nossa vida. O versículo 1, ele fala, né? Rogo pelas misericórdias de Deus, né? E daí no versículo 2, ele diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de vocês. E é dessa maneira que a gente vai conhecer a graça de Deus e perceber como essa graça é boa, perfeita, agradável a esse Deus. Então, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Então, eu explico para os membros, aqui pelo menos os meus, eles não sabiam o que é mundo. Quando a Bíblia fala, não ameis as coisas do mundo, não é a criação de Deus, né? Uma coisa maravilhosa é aproveitar a criação, e muitos de vocês agora vão sair de férias, vão para uma praia, para a serra, para o sítio, né? Então, louvem a Deus pela bela criação, recite o Salmo 19, que fala da criação de Deus, é maravilhosa. Mas a ideia de mundo não é a criação de Deus, mas é uma cultura emancipada da verdade, uma cultura idolátrica, uma cultura narcisista, um sistema mundial de um modus operandi de ver as coisas e de agir e se comportar diferentemente da palavra de Deus. Então, nós vimos lá, aqui eu vou passar bem rápido, mas se você não viu o vídeo, vê essa parte do vídeo e ela está baseada em 2 Timóteo 3, que nós vamos abordar depois.
Então, com base em 2 Timóteo 3, eu coloquei todos esses elementos. Então, aqui eu vou colocar coisas próprias do mundo. A questão da traição, né? A questão da traição no casamento, que se torna essas coisas, são comuns no mundo e aceitas, mas que acabam fazendo vistas grossas a essas pessoas quando tem essas práticas dentro da igreja. A questão da bebida, e aqui me entendo bem, eu não sou pietista, né? Ontem mesmo, à noite, no meu dia de folga, comi uma gostosa pizza e tomei uma cerveja com minha esposa, né? Então, mas eu estou falando daquela questão exagerada, como e muitos jovens, até pelo exemplo dos pais, passam dos limites e aquilo que a Bíblia diz, da questão da embriaguez, das farras, das bebedeiras, né? A questão da educação dos filhos, da falta de disciplina da parte dos filhos, a questão de que os pais não sabem mais como conduzir e pastorear o coração dos seus filhos em direção a Deus, e às vezes acabam dando um celular, um tablet, alguma coisa assim, para o filho se interter, para que deixe de incomodar e eles não tenham que se preocupar. Então, acabo terceirizando, não só para a escola, para outros, mas acabo terceirizando até para mídias que acabam moldando a cultura dos filhos. Questão da fofoca, né, que é uma coisa comum no mundo, mas que acaba sendo aceita. A questão da fornicação, gente. O sexo antes do casamento, que se torna tão comum entre os jovens, e para a gente não se incomodar, a gente faz vistas grossas, é isso? A questão da gula, né? A questão da preguiça, a mulher lá atrás trabalhando, o cara lá preguiçoso, lá no sofá. A questão da pornografia, né, que tem destruído muitos casamentos, da sensualidade, a questão como as pessoas se vestem, especialmente as mulheres, a questão de puxar o tapete de alguém no trabalho, né? A questão de estar preso a vícios, seja até as mídias sociais ou qualquer outro tipo de vício que escraviza, palavrões, boca suja, né? Enfim, descontrole emocional, mentira, a questão da polarização política, da traição, né? Da falta de confiança. Então, todas estas coisas são características do mundo, são próprias do mundo. E o que acontece? Acontece que, muitas vezes, se nós não protegemos a igreja com o evangelho, o mundo acaba entrando dentro da igreja. E nós precisamos perceber isso, porque se o mundo está aí dentro da igreja, a igreja se torna irrelevante missionariamente para o mundo, porque ela não tem uma resposta de confrontação a dar para o mundo, porque ela é a mesma coisa do mundo. Então, as coisas do mundo têm que ser tiradas para fora da igreja. E isso só é possível por meio do evangelho. Só o evangelho protege as pessoas do mundanismo. Agora, o que acontece em muitas igrejas? Uma ênfase no antinomismo. Não vamos trabalhar essas coisas, os tempos mudaram, puxa, vou até me incomodar agora com jovens que saem da juventude e vão lá para o motel, ou uma série de outras coisas. No final, a gente acaba fazendo vistas grossas para não se incomodar. Mas daí a gente vê que uma igreja laissez-faire não ajuda, então vamos pender para o legalismo, vamos colocar pelo menos um pouquinho de regras, de leis, já que está tudo muito liberal dentro da igreja, né? Então vamos abordar o legalismo, e o legalismo enfatiza a questão da prática da lei como um instrumento motivacional, primeiramente para eu ganhar alguma coisa de Deus. Agora Deus, tu tem que me abençoar, porque eu estou fazendo por onde, e porque eu sou um cara legalista, eu me sinto melhor que os outros, e, portanto, no direito de julgar os outros e de apontar o dedo para os outros. Isso é a característica de uma igreja legalista, é marcada pela superioridade, pela acusação, pelas fofocas, né, um ambiente tóxico. Minha conduta me faz aceitável na presença de Deus e, portanto, desprezo aqueles que não vivem como eu. Então, em seu comentário de 1 Coríntios 1, 26 a 29, Lutero faz uma observação muito pertinente, especialmente com relação ao versículo 28,
Lutero diz: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, aqui é o versículo, né? Para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Daí Lutero comenta o seguinte: que o bondoso Deus me livre da igreja cristã onde só existe santos. E aqui no contexto do comentário ele está falando santos não no sentido correto da palavra, mas no sentido legalista, farisaica, né? Aquela igreja onde as pessoas se acham santas porque elas têm feito coisas para se achar santas. Eu quero ficar naquela igreja, diz Lutero, e estar entre aquele pequeno grupo de gente fraca, desanimada e doente, que reconhece e sente seu pecado, miséria e desgraça. O problema é que muita igreja luterana para aqui, né? Mas Lutero não para aqui. Lutero diz: e que também de coração e sem cessar anseia e clama a Deus por consolo e ajuda, crê no perdão dos pecados e é perseguida por causa desta igreja. Então você percebe aqui, colegas, que Lutero está colocando aquilo que nós definimos como santificação. O que é santificação? Nunca é uma melhora moral, mas uma percepção crescente quão desgraçado, sem vergonha, pecador você é, e na relação diretamente proporcional, quão maravilhosa é a graça de Jesus revelada na cruz, né? Pô, Jesus, só tu para perdoar um cara como eu. Daí brota uma grande gratidão que se expressa em amor, como Jesus disse com relação àquela mulher lá na casa de Simão fariseu. O grande amor dela prova que seus muitos pecados foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então, quanto mais percepção eu tenho de quão pecador eu sou, mais eu vou dizer, só a graça de Deus mesmo. E esta é a igreja que Lutero quer estar, e esta é a igreja que eu também quero estar. Uma igreja que, se as pessoas se reconhecem mendigas, o que é isso? Eu sou um mendigo e não sou melhor que aquele cara que está lá fora. A diferença óbvia e gritante, marcante, é que eu tenho o pão da vida, ele ainda não tem, mas tirando o pão da vida que é Jesus, eu não sou melhor que ninguém. Né? Pastor Renato, Por favor, pastor André. a questão maior é a igreja que é perseguida pela palavra. Nós somos perseguidos pela palavra? Acho que essa é uma das grandes marcas de uma igreja que está centralizada na palavra de Deus. Se ela está sendo perseguida, é porque ela está centralizada. Né? Certa vez, conversando com um colega amigo meu, ele falou assim, não, eu mesmo, de vez em quando, falo para os meninos, já que vocês vão viver essa vida libertina de vocês, usem pelo menos camisinha. Eu falei, cara, você está dando um tiro no pé, bicho. Né? E é difícil a gente colocar isso dentro de um status, assim, por exemplo, vai liberar o aborto, esses dias para trás, né? O senhor é a favor do aborto? Não, não sou. E se liberar? Nada muda na igreja. Nada muda na igreja. Não é porque a lei do mundo mudou que na igreja vai mudar. Eu não vou levantar uma bandeira para o aborto, claro que não. Isso é lógico. Mas digamos que entre o aborto. Não, agora está liberado o aborto no Brasil. O que muda para a gente como cristão? Não muda nada. Então esse é o maior problema. Né? A igreja, eu sempre penso nisso, a nossa igreja ela não é perseguida, de certa forma. A gente vê perseguição em outras igrejas? Não sei. No Brasil, não. Mas onde há essa perseguição, onde a palavra está sendo pregada, com certeza vai haver perseguição. E o primeiro que vai ser perseguido é o pastor. E às vezes, né, colegas, vamos ver se vocês concordam, a perseguição também começa dentro da igreja. Porque quando você leva o evangelho a sério, não estou dizendo que você não leva, estou falando de maneira retórica, tá? Quando você leva o evangelho a sério, aqueles que estão na carne, aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 3:1, os carnais, os que vivem de acordo com o mundo, se sentem incomodados por isso. Os donos da igreja, os legalistas, se sentem incomodados por isso. E eles são os primeiros a querer a sua cabeça. Não tenha dúvida disso aí. E você começa a enfatizar a questão da oração, a questão de buscar os perdidos, a questão... E daí isso começa efetivamente a acontecer, né?
Então, o que acontece? Acontece que, com certeza, você vai ter perseguição. Pastor Renato, Tem, pastor Lauro. esses tempos atrás a gente fez uma análise aqui da nossa realidade, conversando com a diretoria, e a gente conversando, um membro da diretoria falou para mim, Pastor Lauro, se você ficar falando bastante, ou se você ficar insistindo, ele disse assim, eu não estou insistindo, mas quando o texto permite, eu falo, sobre benzedeira, esse curandeirismo, prognosticadores, que aqui tem muito, 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 e a maioria deles, alguns são membros da ISLB, ele falou, olha, eu acho que a nossa igreja, muita gente vai sair da igreja, Pastor Lauro. Então, acho que é melhor você não falar sobre essas coisas. Né? É curioso isso, a gente fica assim, né? Eu achei interessante um dia desse conversando com um pastor lá nos Estados Unidos, não vou citar o nome, ah, mas a questão é que ele comentou, ele era pastor de uma igreja subsidiada por uma igreja mãe, lá tem muito disso nos Estados Unidos, né? E a igreja mãe é uma igreja lá no sul dos Estados Unidos, muito grande, com mais de 7 mil membros luteranos, né? Bem ativa. E daí ele comentou nessa igreja filha a respeito de membros que vinham com uma postura assim de se não fizer tal coisa, eu vou sair da igreja. Daí o pastor titular da igreja mãe, da Cir Missouri, né, disse assim, ó, deixa sair, nós não precisamos dessas pessoas, né? Então até esse pastor, que é de origem brasileira, ele ficou bastante chocado com isso. Bom, eu não estou agora dizendo que o que ele fez é certo ou errado, porque eu quero ouvir a opinião de vocês, mas não é verdade que a gente, às vezes, está mimando muito, uma pergunta, tá? Não estou afirmando, mimando muito, né? O pecado dos donos da igreja e com medo de perdê-los e tudo, e acaba destruindo toda a igreja na questão de uma cultura tóxica, por exemplo, vamos usar esse termo, né? Que é muito comum lá nos Estados Unidos, a cultura tóxica. Mas no fundo, Ah, pastor, desculpa, só para me fechar a minha ideia, no fundo aqui parece que é aquela cultura ainda da igreja como uma organização que precisa de dinheiro para se autossustentar, para manter o pastor, então se o membro for embora, ele vai cortar a oferta da igreja, o senhor está entendendo? É essa visão que está por trás. É. Então, assim, a minha proposta aqui na unidade 19 e 20 é que nós comecemos a trabalhar essa cultura, mas não chegando e metendo o pé na porta. Não, Você vai não ser pode. mandado embora, assim, com certeza. Não é. Não, Trabalhar assim, trabalho de formiguinha, né? É dois, tem que quatro, seis, as pessoas vão. Puxa, agora eu estou entendendo que é igreja, agora eu estou entendendo que é evangelho. E daí, essas pessoas, quanto maior o número, mais isso vai moldar o modus operandi da igreja. se fizer um Tem, trabalho de gafanhoto, não dá. Tem que é, ser de formiga. dá, mas eu dei não uma sei, olhada. pastor Renato. Sim, Às fala, vezes André. às vezes não teria que, em alguns momentos, a gente tem que tomar essa atitude meio, amiguinho, ó, porta da casa é a serventia, pega descendo que subir é contramão, umas frases assim, sabe? Boas. Para alguns a gente tem que falar isso. Porque, não, pastor, o senhor tem que cuidar com o que você vai falar. Como é que é, meu amigo? Tá de sacanagem comigo que eu tenho que cuidar com o que eu vou falar, sabe? É difícil isso aí, sabe? Eu não sei, como eu sou sanguíneo, eu acho que o pastor Lauro é muito mais tranquilo do que eu, né? Eu sou muito sanguíneo. Se o cara falar um negócio desse para mim, cara, e eu tenho orado para Deus mudar isso no meu coração. Porque Eu isso causa aprendi mais a, destruição do que bênção, sabe? eu Mas, aprendi a assimilar, trabalhar e refletir. irmão Lauro, ore por esse pastor aqui de Curitiba, porque eu preciso disso, sabe? Bom, já é um bom Porque, começo perceber isso e querer mudar e orar, né? É um bom muito caminho obrigado, andado. muito obrigado, pastor Renato, pelo programa. Mas não é Colegas, fácil, não. abram, por favor, 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Dependente da versão aí. Tá bem claro, né? Pastor, perdi minha Bíblia. Tá dentro da outra bolsa, não tá aqui. Ok. Vou ouvir, hoje vou ouvir aqui hoje, vou ouvir. Sim, senhor. 2 Timóteo 3, versículo 12. O que vocês acham desse versículo? Será que Paulo se equivocou? Quem que leu 2 Timóteo 3, 12?
Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Então, não é alguns, né? É todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo. Quem quer ler na linguagem Almeida? Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Exatamente, né? Então, não tem um sine qua non, gente. O momento que você leva, não estou dizendo que você não leva, é uma maneira retórica de falar, você leva Cristo a sério, né? Na sua vida, isso vai incomodar aquelas pessoas que não estão levando Cristo a sério. No momento que você reflete a luz de Cristo, aqueles que estão nas trevas querem fugir da luz e elas vão e cair em cima da luz, né? Então isso é inevitável, mas nós podemos ser inteligentes aqui, né? E a melhor maneira de lidar com uma objeção é você se antecipar a ela, não deixar que ela aconteça, né? Então, mas mesmo assim haverá objeção, haverá dificuldades. Ficou a pensar sempre esses acontecimentos dentro da nossa igreja, que a questão assim das pedras de tropeço que nós temos, né, dentro da igreja. E muitos dos acontecimentos é isso, né? Quando você fala a palavra verdade, os poderosos da igreja que se vestem com roupa de carneiro, mas são verdadeiros lobos, né? Daí eles esperneiam. Eu tenho duas experiências nesse sentido. E sou bem franco para vocês, e pela graça de Deus, Deus agiu. Esses não estão mais na igreja, e essas igrejas que eles foram embora, a igreja cresceu. Queria, assim, compartilhar com vocês isso, assim. Às vezes as pessoas se calam, né? Porque a igreja é daquele povo que está ali, e nós somos pastores, né? Se uma porta fecha, a outra abre. Deus nunca nos desampara, É, ok? Sim, mas, com pastor certeza. Renato, eu não quero ser eu não quero ser prolixo, eu tendo a isso, mas assim, tem coisas também que são importantes. Eu estou aprendendo com o curso aqui com o irmão e com os irmãos, eu estou falando, mas eu estou pegando uma abordagem mais positiva do que negativa. Eu não estou simplesmente dizendo não vá, não faça. Eu estou pegando essa visão desse Deus maravilhoso e mostrando como Deus é maravilhoso, como a glória desse Deus é maior que a glória do mundo. Isso, irmão, quando eu vim embora aqui agora que eu já saí, eles já me liberaram para férias, porque eu antecipei alguns dias. Conversei com um líder da igreja que não está participando quase ultimamente, porque ele está muito problemático emocionalmente, né? E ele veio falar comigo, falou, Pastor Lauro, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu agradeço a Deus porque eu acho que o que está me segurando hoje emocionalmente falando é que nós estamos sendo muito bem servidos com o Evangelho, com a palavra de Deus através do Senhor. As tuas pregações é o que estão me sustentando nesses momentos de abalo, de dificuldades emocional da palavra de Deus. Então, acho que é um feedback também de como está se revertendo na vida da congregação isso que nós estamos vivendo aqui. Isso é maravilhoso, gente. Não egoisticamente, mas assim, Sim, gratidão a Deus que está tendo efeito. exato. Que bom, bacana, pastor Lauro. Muito bacana. Enquanto as pessoas, né, não conhecem o evangelho, a graça, eu não estou dizendo que elas não são salvas, talvez esteja faltando a fé reflexa aí, né? O que Uhum. acontece? Acontece que elas estão agarradas ao osso velho sujo pedido. A gente tem que mostrar o evangelho, e daí elas não, puxa, eu estava achando que aquilo era meu suprassumo, e que bom que eu estou conhecendo o evangelho, que é completamente tremendo, libertador, né? Bom, vamos avançar um pouco, gente. Então, quando a gente fala em igreja florescente, né? Aliás, eu vou postar o livro. Eu fiz parte, deixa eu ver aqui se alguém fez aqui parte, não estou lembrado aqui. Acho que não, desse grupo não. Mas há um ano e meio atrás, o pastor Éder Gams, ele fez um grupo para pensar missão na IALB, e eu fui incluído nesse grupo, né? E daí cada pastor lá expôs uma palestra, né? Eu expus a palestra na perspectiva da mudança que vem pelo coração. Mas tinha uma palestra muito interessante do Tardelli,
né? E ele, na verdade, foi um comentário sobre um livro que ele fala um livro de um pastor no Cine, Missouri, publicado na Concordia Publishing House, que ele fala das marcas de uma igreja florescente. Igreja florescente é uma, é uma terminologia do Walter, né? Ele fala de levar uma igreja do deserto seco para uma igreja florescente. No tempo de Walter, ele faz uma análise histórica, né? Sabe quantas igrejas no Cine, Missouri eram plantadas por mês? Chuta. Tem nem ideia. Eram 2 igrejas por dia plantadas. 60 igrejas Isso. havia um fervor missionário. Foi nessa época que eles mandaram missionários para várias partes do mundo, inclusive para o Brasil, porque havia um fervor missionário, né? E um fervor de crescimento da igreja, que muitos pastores davam também a sua vida pela pregação do evangelho, porque naquele tempo, né, século retrasado, o oeste americano, o sul dos Estados Unidos, o Texas, era extremamente assim, pobre, deficitário, né? E muitas pessoas foram lá com aquele ímpeto, aquela paixão movida pelo evangelho, e daí ele destaca as marcas. Eu vou colocar depois o nome desse livro para você, só tem em inglês, né? Mas você pode adquiri-lo e comprar pelo Kindle, por exemplo, né? Então é muito interessante. Então, este fervor de uma igreja animada é uma igreja que você olha para ela, ela está vibrando com a graça de Deus. E você só consegue vibrar com a graça de Deus se você perceber o pecado na sua vida. Nenhum legalista vai vibrar com a graça de Deus. O legalista vibra com suas realizações. Mas quanto mais você percebe quão pecador você é, você dizer, puxa, Jesus, cara, tu fez isso comigo, um pecador desgraçado, sem vergonha como eu. A minha vida é tua daqui para frente. Então brota uma gratidão, uma alegria. Então, uma igreja viva é uma igreja, como Lutero diz, é um bando de pecador, mas que anseia pelo perdão de Cristo, e com certeza é uma igreja perseguida. O mundo odeia esse tipo de igreja, né? Muito bem, então, a sequência aqui, voltando àquilo que nós trabalhamos na unidade 17, você lembra que Lutero fala dos graus de amor, de demonstração de amor na igreja, né? E o maior dos graus, né, que exige um amor muito mais abnegado, digamos assim, é o carregar as fraquezas dos irmãos. Você lembra que nós vimos, né, que Deus deixa algumas pessoas da comunidade caírem para quê? Para que nós possamos mostrar o nosso espírito evangélico e de irmãos delas. Então, pense o seguinte, gente, naquele membro legalista, turrão, querendo ser o dono da igreja. Considere que isso também é um pecado. E você tem que se colocar ao lado dessa pessoa para ajudá-la, e não para malhá-la. Entende o que eu quero dizer? Qualquer tipo de pecado. Se a pessoa está enredada no legalismo, no farisaísmo, eu tenho que estar ao lado dela. Eu acho que vai ser muito mais. Acho, não tenho certeza, porque já lidei com muitos assim, você também, né? É muito mais difícil, mas precisa ser trabalhado. No meu contexto aqui, eu tinha uma pessoa extremamente legalista, né? E pela graça de Deus, Deus trabalhou, né? Na vida das pessoas, ela está extremamente assim maleável, né? Então é como Deus tem trabalhado no coração dessa pessoa, mas não é fácil você engolir sapo dos legalistas e manter o sapo engolido. Você tem que ter muita paciência. Então a maneira como você lida não é com tirania. Nós pastores não somos e jamais devemos ser tiranos. Nós devemos ser evangélicos e demonstrar amor com muita paciência. Sabe como é que se doma cavalo lá no Texas? Não? Você amarra um cavalo, uma corda no pescoço, uma extensão de corda, até uma mula, um burrinho. E você já acostumou o burrinho onde está o coxo dele para ele comer, lá no estábulo, né?
E o cavalo, então, quando você amarra, ele fica se ricocheteando, e daí aquela corda faz com que o burro caia, mas o burro é teimoso, ele levanta de novo, e o cavalo tá nervoso, e daí o burro cai. Mas quando tá na hora de comer, o burrinho levanta e vai em direção ao coxo, mas ele cai porque o cavalo tá nervoso, mas ele levanta e vai em direção ao coxo. E daí, de tanto ser teimoso, o cavalo acaba cansando e acaba sendo puxado pelo burrinho até o coxo, no caso, tá? Então é assim, gente, que a gente tem que ser. A gente tem que ser esses membros assim que são chucro, né? Você vai levar muito tombo, mas levanta e tenha paciência, muita paciência. Moral da história, nós temos que ser burro. Mas Não, não, para tô aí, Renato. brincando, Renato. Tem Tô que ser brincando, Renato. a Tô brincando, atitude tô do brincando. burro, né? Eu ia, eu ia dizer isso. Quando eu ouvi o André, eu também sou meio sanguíneo, além de falador, e realmente o sangue sobe, é complicadíssimo isso. Mas tem uma coisa que eu aprendi no meu tempo nessa caminhada, é que muitas vezes as pessoas não têm noção do que a ideia dele pode levar dentro da igreja. E quando você senta com uma pessoa e ela tem aquela ideia fixa, ela tem aquilo que você olha, vou fazer isso porque é por causa disso, que eu tenho que colocar o pessoal, né, naquela ideia certa dele, na cabeça dele. Quando você leva a ideia do que aquilo também pode levar, aí ele para pensar. E eu tenho conquistado alguns desses cabeça dura, como o Renato colocou aí, desses legalistas e tal, com esse tipo de postura. Mas com calma, sabe? Você chegar para você, pois é, mas você já pensou que tem gente que na igreja que pode pensar desse modo? Eu assim, é isso que você está querendo dizer? Não, pastor, não é não. Eu assim, pois é, mas dá esse tipo de visão. E isso leva um tempo, cara. E a gente tem conquistado algumas pessoas dentro desse contexto, que ele tem botado ele para pensar. E, ó, vou dizer para você, eu coloquei para pensar e não me expliquei mais, não. Ele falou assim, é por isso que eu estou te fazendo isso. Eu disse, não, deixa ele pensar. Deixa o Porque a hora espírito que... agir. Exato. Porque se não falar, se não vier de dentro, no pensamento dele, ele vai chegar assim, pastor, pensei naquilo que o senhor falou. Porque se você argumentar demais, ele vai achar que você está querendo dobrar ele. E é lógico que a gente está querendo dobrar ele no bom sentido, tá? Mas se não fizer o efeito, cara, da lei ou daquilo que pode levar, a gente vai estar malhando em ferro frio. E a gente tem que semear. Exatamente, né, gente? Então, agora vocês lembram, né, que Lutero diz também com relação aos fariseus, né? Aquele fariseu, o irmão mais velho dentro da igreja, né? Por outro lado, o fariseu se alimenta do pecado dos seus irmãos, alegra-se quando sua alma, a alma dos irmãos, né, cai na morte eterna. Ele usou a fraqueza e o erro dos irmãos para alimentar sua autoconfiança. Bom, se eles estão pior, eu me sinto melhor. Qual é a essência da fofoca? Fofoca é você falar mal de alguém, porque se o outro está pior, você se sente melhor. É uma maneira muito mesquinha, egoísta de você se sentir melhor, alimentar sua autoconfiança pela desgraça dos outros, né? Então, o legalismo também não funciona. Então, vamos pender para o antinomismo, para evitar o legalismo. Eu tenho a impressão, colegas, eu quero estar errado, eu estou usando a palavra impressão. Eu tenho a impressão que nós temos um grande medo na IELB de cair no legalismo e por isso pendemos para o antinomismo. Eu acho, Então, pastor Renato, que... nós temos que Desculpa. estar, assim, cientes, né, de que o diabo é feroz e a nossa luta não é contra o teu colega de trabalho, o teu conselheiro, contra o fulano. Todos nós somos pecadores e eu também tenho que cuidar e eu posso ser um tirano na vida de alguém e por isso eu tenho que estar também me policiando. Então, que nós vamos pecar, nós vamos. E a marca da igreja é o perdão, a reconciliação, a restauração, mas nunca a retaliação, né? Então, é, a igreja, me parece, tem uma tendência para o antinomismo. Quando você aborda uma vida em conformidade com a palavra pregada, a primeira petição do Pai Nosso, isso é legalismo, isso é pietismo. Pastor Renato, Só acho que o Vilmar queria falar antes. sim. Assim, eu acho que o senhor não tem essa impressão, isso é uma realidade.
O colega André, do meu tempo de seminário aí, Marlon, quem mais aí? O Heller, nós convivemos um ano. Pelo menos na minha época de seminário, nós tínhamos aquele momento do pastor no campus, né? Se ia um pastor lá e ele fazia uma pregação e ele trazia uma mensagem de lei, mas também de evangelho, né? Mas o fato dele pregar a lei, isso era visto entre os estudantes como legalista. Ou seja, não se pode falar da lei de Deus, não se pode falar de vida de santificação, temos que só pregar o evangelho, né? Isso não é uma impressão, isso é uma realidade, né? A qual eu saí do seminário com né, com essa questão na minha mente, né? E eu acompanhei, assim, por pouco tempo, um outro jovem pastor que mais recentemente saiu do seminário, e assim é perceptível o quanto que isso continua. Essa mentalidade de que, né, de nós temos que ser evangélicos, né? E nessa ânsia de sermos evangélicos, eu acho que a coisa não está bem compreendida entre entre os estudantes ou na formação, né? Nós temos que ser evangélicos, então nós não podemos trazer o peso da lei, né? Porque na compreensão isso é ser legalista, né? O que é uma coisa completamente é, ser legalista não é isso, não é? Não é você pregar a lei com seu rigor, mas é uma realidade que a gente tem Sim. encontrado isso na igreja. Na nota de rodapé 465, na página 82, nós trabalhamos isso na mentoria, né, gente? Ali você tem uma definição muito interessante de uma falsa doutrina dentro da igreja luterana, Michael Lockwood destaca isso, né? De que a lei é opressiva simplesmente por ser lei. E nós vimos que a lei é opressiva por causa do nosso estado pecaminoso, porque a lei é perfeita, né? Então, quando que a lei é opressiva? Quando nesse pensamento, a lei é opressiva por ser lei. Então, isso conduz a uma doutrina antinomista. Então, você nunca pode falar da lei porque ela sempre vai ser opressiva e, portanto, legalista. Mas sob o evangelho, nós temos prazer na lei de Deus porque estamos fora da opressão da lei do Senhor, né? Então, há essa falsa doutrina dentro da igreja, né? E muitos foram forjados desta maneira. Eu não sei os colegas, mas eu ainda peguei o tempo do professor Martin Carlos Ward, que foi um grande sistemático da IALB, né? E ele sempre foi um grande, alguém que sempre trabalhou equilibradamente a questão do terceiro uso da lei, né? Então, com as aulas que a gente tinha com ele no seminário, era muito bacana. Você tem o trabalho, uma descrição mais clara dele quando ele coloca naquele livro A Ética de Cada Dia, né, do Varta, da editora Ubra, ou da editora Concórdia. Pastor Lauro. Não, eu só me preocupo, irmão, tá? Esse aspecto é importante, mas o que me preocupa é o outro lado, como que nós agimos com essa circunstância dentro da igreja. Como que nós, às vezes, somos tão carnais, tão assim, a gente como pastor, nós somos tão técnicos, tão profissionais, que nós nos esquecemos do básico, que é o procedimento da palavra de Deus. Isso é que é preocupante para nós, né? Eu acho que esse trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo aqui, esse grupo, outros que o senhor já fez, talvez que seja um trabalho de formiguinha, que mude a nossa mentalidade pastoral. Eu acho que isso é importante demais da conta. Porque me assusta como uma coisa dessa acontece, já aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com vários colegas que estão aqui também, né? Então isso é que me preocupa, né? De Exato. repente a gente às vezes precisa trabalhar isso com mais amor no nosso coração. Agora, uma coisa assim importante, né, colegas, que eu coloco, que nossas autoridades eclesiásticas vão errar, vão, porque eles são pecadores como nós. A Sim, questão não é se vão errar ou não, a questão é se vai ter humildade para reconhecer o erro e isso. Eu acho que nós estamos com uma liderança na igreja assim que tem uma postura assim muito
humilde. Pelo menos eu tenho uma impressão muito positiva na nossa liderança de que se eventualmente alguma coisa está errada, são pessoas que não têm problema nenhum de dizer, olha, me perdoe, eu errei aqui. E essa é a marca do cristão, é o perdão e não o farisaísmo, o legalismo de que eu não erro, eu sou melhor que os outros. Esse tipo de postura tem que ser extirpado da igreja, né? Mas, pastor Renato, Sim, se a gente olha assim diretamente, eu sempre penso nisso, né? Onde que está o erro da igreja, por exemplo? Eu e o Tatinho estudamos juntos aí, e a gente tinha uma revolta natural pelo fechamento do seminário de São Paulo, então qualquer coisa que cheirasse, qualquer coisa, a gente sentava o pé, a gente não estava nem aí. E eu acho que o seminário teve muita paciência com a gente na época, a gente estava lá, inclusive. Mas assim, eu acho que o problema está justamente em termos muitos professores que passam muito tempo dentro do seminário e não na congregação. E aí eles não vivem congregação. E aí eles passam para os alunos uma visão de que realmente o ministério é uma coisa maravilhosa e linda, e é maravilhosa e linda, nunca, né? Eu acho que por causa desse discurso, às vezes, da gente falar que o ministério não é tão bom, é que está acontecendo do pessoal desistir de ir para o seminário. Mas eu digo assim, como eles não têm uma vivência de congregação, eles não convivem com esses problemas todos os dias, eles se agarram nessa ideia do evangelho. É lógico que o evangelho é tudo que precisamos, mas existe uma vida fora daquele campus ali que é bem diferente. Você, quando cai no ministério, é totalmente diferente de quando você está no seminário. Aí você pega um professor que passa 15, 20 anos dentro do seminário, né? Por exemplo, eu acho que um professor de línguas pode ser um professor mais velho. Agora, um professor de prática, ele precisa ser trocado com mais frequência. Como nós não temos a possibilidade de ter vários dentro do seminário, como nos Estados Unidos, que a nossa realidade financeira é diferente, então nós temos que fazer alguma forma diferente. Então, esse giro, a gente precisa girar esses professores. Tem que pegar gente que está lá, porque quando forma os alunos com uma visão mais próxima do que é o ministério, a gente vai quebrar essa visão de que quando o pastor prega a lei, ele é legalista. É lógico que a gente precisa mostrar o que é uma vida santificada. E a nossa igreja está do jeito que está, sem desafios muitas vezes e não sendo perseguida, justamente por causa que está tudo ok, está tudo assim, tá bom assim. Você pode ter uma vida de final de semana como cristão, sabe? E quando você quiser, você não precisa vir todo final de semana. Como assim, cara? Você está desprezando todo final de semana a possibilidade de estar na presença do próprio Cristo na Santa Ceia. E ok, tá tudo ok, sabe? Então, isso eu acho que a gente precisa pensar isso como igreja. exato. Com Renato, certeza. Sim, a gente sim, eu peço para Deus assim que sempre me controle os meus pensamentos e meus lábios, né? Porque eu conheci a igreja luterana quando eu tinha 30 anos de idade. E a gente vê assim a questão, acompanhando a questão da nossa igreja, com, como é colocado a palavra de Deus para os membros, né? Eu estudei no seminário, tive bons professores, mas o que me forjou foi o Espírito Santo, a palavra de Deus, né? Que através das devoções, através das orações, através das leituras. Mas o que me deixa muito encucado é o pastor ali falando assim, a questão carnal, né? Desculpa falar assim, não, tem as nossas exceções, tem alguns colegas, né? A questão carnal que preferem permanecer na zona de conforto e por onde vai acontecendo as coisas, está sempre legal, como eu até ouvi o gesto ali do pastor falando assim, né? Tá tudo normal. O importante é eu me manter na minha zona de conforto, eu ter as regalias que o meu ministério me dá. E, desculpa falar assim, se eu poder tomar cerveja junto com meus membros, eu tomo, porque daí eu tenho mais uns companheiros ali e vou mantendo meu ministério. Mas eu acho assim que o grande problema assim não é a questão assim da lei, do evangelho. Nós sabemos discernir muito bem o que é lei e o que é evangelho. Mas só que muitos pastores, estou abrindo os lábios aí,
não querem deixar a zona de conforto, as regalias. Eu não consigo ver um pastor ficar 20 anos numa congregação. Desculpa, você tem algum aí? Sei que tem, ó, que estão trabalhando direito, mas 30 anos numa congregação, sem querer desafio, sem querer tá como. Eu vou parar por aqui. Ok, Sim. irmãos? Deixa eu só colocar uma coisa, pastor José. Minha opinião, respeito a opinião dos colegas que pensam diferente, porque agora aqui é uma questão de opinião em coisas Isso. abertas, né? Eu acho que um pastor pode ficar 20, 30 ou mais anos num lugar se ele é um pastor que se reinventa. Agora, se é um pastor que se acomoda, daí é claro que é bom ter outros desafios, porque num outro lugar vai ser diferente, né? Mas isso na minha visão, não quer dizer necessariamente que aquele pastor que está tanto tempo lá é um pastor que realmente não. Por exemplo, um pastor aqui que está aqui no grupo, está com a câmera fechada, não sei se está ouvindo, o pastor Edgar, eu acho que está mais de 20 anos lá no Tem as lugar, exceções, né? Tem as mas ele é um exceções. pastor que eu conheço já por causa da minha esposa, que foi pastor da minha esposa, é um pastor que se reinventa. E em Porto Alegre, para você ficar tanto tempo num lugar assim, tem que ser um pastor que se reinventa muito bem lá. Então, o pessoal gosta muito do trabalho dele lá e etc. Então, acho que esse é um detalhe importante, mas da minha visão, respeito sua visão, né, pastor José, com relação a isso aí. É porque Agora, sim. não vou dizer nomes, né? Mas tem um pastor que eu conheço que faz 26 anos que está no local. O tesoureiro pulou a cerca, a família inteira do tesoureiro caiu fora da igreja e ele continua na igreja, para não É, perder a zona de esse, conforto. esses são os desafios, né, gente? Os desafios que nós temos que trabalhar dentro da igreja, e daí a igreja, em tese, tem uma estrutura para isso, né? Tem uma estrutura a nível distrital, tem uma estrutura a nível nacional para lidar com essas coisas. Se nem sempre a estrutura funciona, então, por exemplo, assim, se você conhece um pastor assim, eu acho que entra Mateus 18 aí. Se teu Uhum. irmão pecar, vai lá e conversa com ele. Não é nem o caso de levar para o conselheiro, porque é o caso de aquele que viu o pecado do irmão ir lá com amor, com humildade, com brandura, né? Esse tipo de cultura nós temos que ter entre nós, colegas. E agora, é claro, concordo que alguns colegas não têm esta visão, né? E precisaria ser trabalhada essa questão. Agora, você não concorda, por exemplo, que a gente trabalhou bom tempo aqui, estamos na unidade 18, a questão da idolatria no coração, quão desgraçado pecadores nós somos, e só somos o que somos pela graça de Deus. Antes você sabia disso, mas eu tenho certeza que agora você sabe ainda mais a nível de coração, não só cognitivamente, né? Então, já está bem mais aberto até mesmo para receber uma admoestação de um colega teu, do que de repente antes, né? Pastor Edgar ligou o microfone, quer falar? Isso, eu liguei, eu vi que você estava falando ali, não estava falando mal de mim, né? Eu acho que não devia falar tão bem, né? O fato. Exceções, Mas há aqui, eu estou exceções. muito, tô muito atrapalhado na aula aqui, né? Mas quando eu desligo a câmera é porque tem alguém me incomodando ali, né? No bom sentido, a minha família, meu filho está com os filhos dele aqui, né? Então e eu sou o dono, a dona de casa também. Mas eu queria dizer assim que essa coisa do eu, né? Esses dias eu disse assim que uma amiga me mostrou quantos eus cabem no eu, né? Como eu tenho quilometragem rodada de pastor, né? A gente sai do seminário, né? A gente é muito eu, né? Tu sai um idólatra de lá, né? Tu acha que tu resolve os problemas da congregação que os outros pastores na visão da gente não fizeram direito, né? E depois com o tempo a gente vai aprendendo um pouquinho tirar esses eu daí. Aí eu queria dizer assim que eu estou bastante tempo aqui na congregação, né? E eu me pesou bastante, né? Porque eu substituí o pastor Grazi, né? Que na minha visão, né? Foi o pregador assim mais dinâmico que eu vi assim, em matéria de comunicação, de recado, né? E ele tava aqui também 20 e poucos anos, né? Essas coisas não foram muito fáceis, né? As viúvas, né, continuam aqui ainda, né? E
Mas o que me facilitou, né? Eu tive que, então, me reinventar, né? É que a gente trabalhou com colegas, né? E quando a gente sai do seminário, a gente é sozinho num lugar, né? Quando começa a trabalhar com colegas, aí a coisa é diferente. E se eu aprendi alguma coisa nesse tempo, é trabalhar com colegas, né? E aí tu tem que deixar o eu de lado e não deixar o eu do outro tomar conta também do teu eu, aquela coisa assim. Isso ajuda num trabalho congregacional, uma dinâmica bem interessante. Bom, obrigado, pastor Edgar, né? Sabedorias aí muito importantes aí, né? Vamos avançar um pouquinho, colegas, que tem coisa chocante aqui pela frente aqui. Então, o antinomismo não resolve, daí então a pessoa pensa assim, bom, então vamos dar uma pitada de no caso antinomista, a pessoa diz, bom, sou livre, Deus me perdoou, agora posso viver do jeito que eu quero, do meu jeito, né? Contra a lei de Deus, mas não vive sem a lei de Deus. E quando isso acontece, ou a gente vive no antinomismo, ou mesmo no legalismo, o evangelho começa a ser corroído, e quando o evangelho é corroído, obviamente o mundo entra para dentro da igreja, né? Então vamos fazer o quê? Vamos pender para o legalismo? Não, vamos pender para o antinomismo, fazer um equilíbrio entre os dois também não é solução, né? Porque você está usando o veneno de um para curar o veneno de outro. A solução não é o legalismo nem o antinomismo, né? Para que o mundo saia de dentro da igreja, é muito importante que o evangelho seja pregado corretamente, né? E o evangelho só vai ser pregado corretamente, gente, se a lei for pregada corretamente e fizer seu efeito. Porque enquanto a pessoa estiver acomodada na idolatria, no seu pecado, o evangelho não vai ter o impacto que deve ter. Por isso Lutero diz que a gente não prega o evangelho aos impenitentes, mas sim aos altemorizados, aos penitentes, lá no Catecismo Menor. Agora, se nós não cuidamos desse detalhe, né, o que acontece? Acontece que o problema entra dentro da igreja. Jesus disse, né, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como vou morrer, me acompanhe. Aqui é a questão do eu. Ou eu sigo Jesus, ou eu sigo o meu eu egoísta, tá? Então, se eu coloco os meus próprios interesses em primeiro lugar, eu nunca vou ter vida verdadeira. Mas se eu deixar o egoísmo de lado e olhar para Jesus, eu encontro a verdadeira vida. Então, a questão dos próprios interesses em primeiro lugar. Jesus diz que o discipulado envolve esquecer seus próprios interesses, tomar a cruz, estar disposto a morrer e renunciar a tudo que tem. E sem esses requisitos, né, que são resultados também da graça de Deus, ele é categórico dizer, não pode ser meu discípulo, não tem como você seguir a si mesmo e querer seguir a mim. Não existe isso. Ou eu sigo Jesus do jeito de Jesus ou não funciona. É algo claro. Então aqui nós entramos na questão da cultura do eu. Então nós vimos a importância de uma cultura da vida discipulada, e você tem isso na página 197. Então, quando Cristo deixa de ocupar a primazia, o eu toma conta, né, de nossa vida. E daí você tem 2 Timóteo 3. Lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, obedientes aos pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores de nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela, ou seja, serão cristãos nominais, né? Então, veja, essa é a característica do mundo, e Paulo diz para Timóteo, ó, fique longe dessa gente, e que essa gente não impacta a cultura da igreja onde você pastoreia aí, Timóteo, né? Então, veja aqui, ó, esse tipo de coisa não pode fazer parte da igreja, né? O evangelho mantém longe, e agora o evangelho só vai ficar bombando dentro da igreja quando a lei for pregada corretamente, porque eu preciso me lembrar continuamente que eu sou pecador desgraçado sem vergonha, e eu só sou o que sou por causa da graça de Deus. E quando isso acontece, né,
o eu é destronado. Então, uma característica muito forte nos dias de hoje é a cultura do narcisismo. Você lembra lá que o narcisismo vem do grego de Narciso, um jovem bonito, indiferente ao amor, e quando ele viu sua imagem refletida na água, ele se apaixonou por si mesmo. Então, a ideia do egoísmo excessivo tem sido reconhecido ao longo da história. Na Grécia Antiga, o conceito foi entendido como arrogância, tá? Então, eu me acho muito mais do que sou. Dê uma olhadinha, por favor, na página 197. Você tem o terceiro parágrafo ali, logo depois da citação de 2 Timóteo 3, né, em itálico. A característica da sociedade dos últimos dias descrita pelo apóstolo Paulo revela que as pessoas estão centradas em si mesmas. Na linguagem da psicanálise, essa característica é chamada de cultura do narcisismo e que tem crescido de maneira exponencial em nossa sociedade ocidental. Para Michael Lockwood, uma tendência que muitos estudiosos observaram na sociedade americana contemporânea é o aumento do comportamento e atitudes narcisistas. As pessoas, em média, tornaram-se mais focadas na busca de seus desejos e menos constrangidas por preocupações morais ou de serem leais a outras pessoas. Daí continua, uma característica-chave do narcisismo, conforme descrito pela psicologia moderna, é que ele envolve uma visão inflada do próprio eu, que tem pouca relação com as habilidades ou realizações reais. As pessoas seguem a tendência do coração pecaminoso de uma autoabsorção. Quando Christopher Lasch, em seu livro A Cultura do Narcisismo, escreve sobre o crescente narcisismo na sociedade americana, ele se concentra amplamente na tendência de as pessoas viverem simplesmente para si mesmas e em seus sentimentos subjetivos de bem-estar. Isso as leva a agir de acordo com seus impulsos e desejos, com pouco pensamento de lealdade a algo ou alguém além de si mesmas. Outros estudiosos do assunto chamam atenção para o sentimento de direito que acompanha o narcisismo. Os narcisistas tendem a pensar que têm direito a ter tudo o que querem. Eles frequentemente usam outras pessoas para conseguir o que querem, ou explodem de raiva quando não conseguem, com pouca preocupação com aqueles que machucam ao longo do caminho. Tá? Então, veja se essa cultura do narcisismo não caracteriza muito a cultura dentro da igreja em muitos aspectos. O que vale é o meu direito, o que eu quero, como eu ganho e o quanto eu sou servido. Então, se o mundo entrou para dentro da igreja, a cultura do eu está sendo vivida, é porque lei e evangelho não estão fazendo o efeito que deveriam fazer. Talvez porque a gente tem medo de pregar a lei, de ser taxado de legalista. Bom, se você tem medo, é um problema que, com todo respeito, né, colegas, eu falo assim desse jeito porque quero ser enfático aí. Com todo respeito, vocês estão no legalismo, porque medo é a característica do legalismo. Oscilação entre medo e arrogância, já vimos isso. Agora, a característica de quem está sob o evangelho é humildade, ousadia. A gente é ousado para pregar o evangelho, como o apóstolo Paulo foi ousado e até disse para os cristãos de Corinto: olha, vocês podem continuar me criticando, não estou nem um pouco aí para o julgamento de vocês, nem de um tribunal humano, né? Porque me julga é Deus. Então, por que as pessoas têm tanto medo? Se tem medo dentro da igreja, o medo é característica do legalismo, e não de uma igreja marcada pelo evangelho. Mas esse Deus Posso dar dele, uma né, correção? Renato? Quem me julga é Deus dele, né? Não é o Deus verdadeiro, que quando ele fala Exatamente. isso, ele não tem esse Deus. É. E aí é que está o ponto. E aí, na outra página, você trata a questão, por exemplo, das práticas psicológicas e terapêuticas e tal, principalmente ali quando cita na 516 a respeito disso. A gente vê como é que, então, isso está entrando dentro da igreja. Exato. Quer dizer, é uma manutenção de um sistema. Né? Quem me julga é Deus, mas não é o Deus triúnico. É o Deus dele, ele mesmo. Sim. Né? E aí...
Pastor Edgar? Eu estava pensando em dar uma palhinha, sabe que eu sempre tive assim grande de dúvidas, dificuldades, como é que se prega a lei, né? Às vezes as pessoas dizem assim, pá, gostaria de virar o congregado, a maioria vez gosta de sair, desculpe o termo, né, todo mijado da igreja, aí parece que funciona, né? E outros ainda dizem assim, bom, pena que o cara lá não veio essa vez, né? Porque será para ele. Como se pode pregar? Um dia eu perguntei, sabe que o meu guru, o professor Donaldo Schiller, né? Um dia eu perguntei para ele, doutor, como é que a gente consegue pregar o evangelho, a lei, né, sem ser legalista, né? Aí isso gerou uma boa de uma conversa, mas a conversa é assim, dá uma olhada em 1 Samuel 8. E aí eu tenho aquele 1 Samuel 8 sempre como um certo espelho, né? Sabe, 1 Samuel 8 é aquela história quando o povo diz assim, ó, não queremos mais teocracia, a gente quer um rei, né? E aí o Samuel, né, ficou deprimido, disse, pô, né, não querem nem Deus como governante, né? Aí Deus diz assim, então faz o seguinte, tu diz lá para eles, né, para esse pessoal, né, que vocês estão pedindo um rei, né? No meu lugar eles vão ter um rei no meu lugar. E aí Deus disse assim, mas Samuel, tu diz essas coisas para eles, né? Vocês vão ter um rei, aí ele vai cobrar os maiores impostos, vai pegar as filhas de vocês, vai pegar os filhos, vai pegar as melhores terras, e vocês vão clamar e gritar para mim e eu não vou atender, né? E aqui em 1 Samuel, né, é bem interessante no pregar a lei, né? A gente consegue pregar a lei para fazer a pessoa ficar sozinha com o seu pecado, né? Isso é um negócio meio complicado, sabe? Né? De deixar a pessoa sozinha com o seu pecado e as consequências que vêm por causa daquilo. É. Interessante, pastor Edgar, deixar a pessoa sozinha com o seu pecado. E é claro que aí é um contínuo aprendizado, né? O próprio Lutero diz que é considerado, pode ter o título de doutor, quem sabe discernir e pregar corretamente lei e evangelho, mas a gente tem que persistir nisso aí. E lembrar que o evangelho só vai fazer efeito, gente, no momento que eu perceber quão desgraçado e sem vergonha e pecador eu sou, né? Obrigado aí, pastor Edgar e pastor Fernando, pelas observações. Então, essa questão do narcisismo é muito forte no mundo, né? E tende a entrar para dentro da igreja. Olha a questão do uso excessivo de redes sociais. As pessoas estão em busca de likes, né? E ficam olhando quantas pessoas já olharam o meu post, estão me admirando ou coisa parecida, né? Então, a gente é uma coisa na frente, mas na verdade a gente esconde toda uma realidade. No caso, a gente tem uma visão inflada de si mesmo, né? E o narcisista está pensando somente em si, o outro que se dane, né? Então, isso começa desde a infância, gente. Claro que a gente é pecador desde que a gente é concebido e nasce, né? Então, mas a questão é que a educação dos pais reforçam o pecado com o qual a criança já nasce, não é mesmo? Então a criança faz aquele drama lá na loja de brinquedos e para você não passar vergonha, você concede o que a criança quer no caso, né? E ela aos poucos começa já, mesmo pequenininha, começa a perceber que ela consegue controlar os pais, né, por meio das suas birras. Então, estão se formando pequenos narcisistas aí no caso. E os pais reforçam essa postura. Esse problema, obviamente, começou no Jardim do Éden e é o problema básico do ser humano. O grande ídolo, diz Lutero, é o eu, né? Então, da perspectiva de Lutero, pode significar apenas que as pessoas se tornaram mais grosseiras e óbvias em suas vidas, porque narcisistas são desde o Éden. Mas agora a sociedade, nos tempos do fim, está tomando isso algo mais aceitável. E, de repente, as pessoas estão apenas sem as amarras, né, da sociedade. Aqui nós vemos a lei no primeiro uso, a lei no primeiro uso barra a pecaminosidade dos não cristãos. Então, como essa lei do primeiro uso não está fazendo tanto efeito, as pessoas começam a ser mais óbvias em seu narcisismo, né? E o que acontece? Isso, se a gente não cuidar, acaba corroendo, né, o evangelho e daí o mundo acaba entrando para dentro da igreja, né? Então, nós temos que levar
a igreja a permanecer sempre firme. E este é um ponto que nós estamos refletindo aqui, queremos trabalhar bastante algumas ideias nas unidades 19 e 20, para que o mundo não faça parte da igreja, né? Muito bem, ela possa ser marcada continuamente pelo evangelho, não seja uma igreja tóxica. Lembre que Lutero diz: cada pessoa foi criada e nasceu para o outro. E essa frase aqui de Lutero detona com o narcisismo. O narcisista vive para si mesmo, o egoísta. Então a cultura da igreja é a cultura do outro. Mas no mundo existe a cultura do eu, que está sempre contrapondo a cultura do outro. Nosso desafio é não fazer vistas grossas. Que nossos membros e nós mesmos temos a tendência ao narcisismo é verdade. Ou seja, somos pecadores. A questão não é essa, a questão é: eu vou viver a filosofia do Zeca Pagodinho? Ah, todo mundo é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou da síndrome de Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim. Ou vamos continuamente lutar contra a cultura do eu? Por isso Lutero gostava da expressão a Communio Sanctorum, né, para expressar a igreja. E aqui, né, nós temos uma citação do doutor Nestor Beck, né, o pastor Nestor Beck, ele é membro ali agora do pastor Edgar. O pastor Edgar está com os figurão tudo lá. E eu já falei na mentoria para mandar um abraço lá, pastor Nestor. Né? Então, o Nestor Beck eu considero um grande teólogo, gente. Ele foi muito bem aproveitado na UBRA, mas eu acho, e minha visão, e quero estar enganado, ele podia ter sido melhor aproveitado na IELB, especialmente no nosso seminário. Ele escreveu vários livros, um deles publicado na Concórdia Publishing House, que é a Doutrina da Fé, né? E ele é um grande teólogo considerado no mundo inteiro, né? Muito bem, então o Nestor Beck, num dos seus livros, ele coloca o seguinte: se não se recupera isso, se não faz a ligação da justificação pela fé para a comunidade, para a igreja, a pessoa se converte, diz Nestor Beck. Torna-se nova pessoa em Cristo, no entanto, nada aprende a igreja. Por quê? Porque haveria se nós não lhe abrimos a perspectiva de que a igreja é parte do reino de Deus, o negócio de Deus é a constituição de uma nova sociedade. E essa nova sociedade será marcada no céu. Então ele estava falando que a justificação pela fé não é um fim em si mesmo, mas é um meio que nos introduz a esse novo grupo de cristãos, novo grupo de pessoas, que é essa nova sociedade. Que daí ele fala prolepticamente, mas eu coloquei uma palavra melhor aqui, por antecipação. Ele está nos preparando para essa sociedade na medida que nos torna amorosos. Então, aqui na Terra, Deus está nos preparando para aquela sociedade perfeita no céu, que será marcada pelo amor. Então, como é que ele trabalha isso? Nos tornando cada vez mais amorosos. Daí, olha só o que ele fala, cara. Porque quem não for amoroso não é apto para viver em sociedade. É óbvio, né? Porque viver em sociedade eu tenho que abrir mão dos meus direitos e pensar no outro. Ele vai ter que penar com os egoístas no inferno. Uau, aqui o Nestor Beck pegou pesado. Mas é verdade, né? Então, ele continua: o reino de Deus nos leva à fé para produzir o amor, gente. Olha só que legal. Porque o futuro que Deus promete é a coisa mais segura do mundo. Porque as promessas dele são firmes, e o que ele diz, ele realiza, e o que ele fala, acontece. A coisa mais segura que temos não é o nosso passado, com todas as nossas tradições, nem nossas decisões presentes de convenção, congregação, mas sim o futuro prometido e realizado por Deus. E este futuro se resume a única palavra no grego, que é basileia, o reino de Deus. E o cerne desse reino chama-se o Rei e Senhor Jesus Cristo. Veja como é cristocêntrica essa mensagem do Nestor Beck. Então, o egoísmo não faz parte da igreja cristã. Deus está trabalhando o seu povo para que nós nos tornemos cada vez mais amorosos e cada vez menos egoístas. E isso nos diz, então, algo sobre a cultura da vida discipulada. Um elemento muito importante, então, ali você tem alguns pontos, né, para trabalhar. O primeiro ponto, na letra A, na página 199, viver de forma a glorificar a Deus, né? Então, você lembra da primeira petição do Pai Nosso? Nós santificamos a Deus quando a palavra é pregada corretamente e quando a vida é vivida
em conformidade a essa palavra. Então, é uma igreja que glorifica, santifica o nome de Deus. A palavra está sendo pregada corretamente, mas a vida dessa igreja dos membros é em conformidade. Isso está muito ligado ao batismo, que é o ponto B. Viver o significado do batismo significa que nós declaramos guerra contra o pecado. E para isso, a lei tem que continuamente mostrar quão pecador eu sou, mas acima de tudo o evangelho vai mostrar a solução e ele vai ser amado e desejado porque a lei está fazendo o seu efeito. E como fazemos isso? É pergunta na página 200, né? Então precisamos aprender, diz Mike Lockwood, uma espiritualidade receptiva centrada na oração, na palavra de Deus e na perseverança total. E você vê que essa citação de Lockwood, ele não fala explicitamente, mas está claro aqui, para quem já pega esse feelings rápido aí, né? Então você vê o seguinte, oratio, meditatio e attentatio. Ou seja, as três coisas formam um teólogo. E aqui, vamos olhar para os nossos membros, como eu estou conhecendo Deus cada vez mais e conhecendo a mim mesmo a partir do conhecimento do original de quem eu sou imagem. A mesma coisa. A meditação na palavra, em meio às tentações, às provações, me leva a ter percepções que me levam a uma intimidade maior com Deus, que é a oração. Tá? Então, nós precisamos cuidar e zelar com aquilo que identifica a igreja, que é o evangelho. Porque senão, o que acontece? Acontece que o evangelho vai sendo corroído e o mundo, o paganismo, o narcisismo entra para dentro da igreja, né? Então você pensa assim, como o pastor Fernando falou, tem muito trabalho. Aí você pode, puxa, tem muita coisa a fazer, você pode ficar desanimado. Não, gente, não fique desanimado. Veja isso como uma porta aberta. Se Deus te deu essa percepção a partir dessas reflexões, Deus está te dando uma oportunidade, querendo que você seja um instrumento em suas mãos para mudar a cultura da sua igreja. Então não veja como um peso, veja como um grande privilégio, uma porta aberta que Deus está te dando. E a mudança, então, ocorre de dentro para fora, né? Então, como diz Romanos 12, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme. Como? Por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, vejo como é importante a questão do catecumenato permanente, da educação continuada, que visa a fé reflexa, porque a fé reflexa é o tomar conhecimento do conteúdo da fé para que eu possa lutar contra o pecado e não viver como as pessoas do mundo. Aí você tem o que nós trabalhamos bastante, né, na questão da mentoria. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Vocês acharam interessante? A gente trabalhou quase uma hora, né? Eu contei em todos as nossas mentorias aí, uma hora só a cebola cultural. Foi importante para vocês trabalhar a cebola cultural daquela forma lá? Pastor Renato, foi interessante, mas eu quero pedir licença que eu tenho que sair, tá ok? Depois eu vou pedir para mandar o resto da aula. Cara, o que vem aqui pela frente é muito chocante, hein? Então tá ok. Ó, se tu vai participar amanhã, não esquece de confirmar a tua participação, viu? Então tá ok, não é que eu tenho um compromisso, tem um pessoal aqui no portão da igreja aqui. Sim? Se não, de amanhã, se tu não esquece de confirmar a participação daí. Não, eu vou sim. Tá ok. Tchau, tchau. Muito bem, então veja aqui, colegas, né? Eu vou passar rápido, porque nós abordamos bastante isso na mentoria, né? Então, nós queremos trabalhar o quê? De dentro para fora. O coração chegando, o evangelho chegando lá no coração e que a nossa fidelidade seja a Deus e não ao ídolo, que vai mudar a visão de mundo, a visão de igreja, a visão de Deus, ou seja, uma visão afinada ao evangelho, os pressupostos afinados ao evangelho, que vai te levar a um sistema de referência mais consciente, que vai determinar o que é importante na tua vida, os sentimentos relacionados a essa importância, chegando à casca da cebola, né? Muito bem. Então, o foco é o coração, né? O evangelho chegando ao coração. E como é que isso é trabalhado? Então, estamos chegando finalmente aqui, colegas. Eu não estou dizendo que esta é a única maneira, mas eu acho que numa igreja marcada por uma cultura fortemente acomodada, né, e em muitos casos no legalismo, nós devemos começar um trabalho
de formiguinha. Daqui um pouco são 2, daqui um pouco são 4, daqui um pouco é um número tão bom na igreja que a maneira das pessoas verem Deus, a igreja, a partir do evangelho, os valores mudaram, os sentimentos são outros, afinados com o evangelho, o comportamento reflete isso. Isso vai estar impactando o ambiente da igreja, e daí os demais vão acabar sendo moldados por esse ambiente, né? A cultura vai estar se impondo por si mesmo a partir de dentro para fora. Então, a ideia de cultura que é o resultado de ser de várias pessoas que compartilham o mesmo modo de ver o mundo, que está todo um desencadear de dentro para fora. Daí você lembra a questão, tudo começa com o coração, que molda os pressupostos de ver o mundo, que produz crenças que vão determinar os valores, que por sua vez vão produzir sentimentos e comportamentos e que são expressos na maneira como essa grupo de pessoas fazem. Então, esse conjunto ali, vamos dizer que é a cultura. E a cultura de um conjunto de pessoas, né, molda todo o ambiente. Então, nós queremos formar uma cultura de pessoas que seguem a Jesus, uma cultura discipulada da igreja. E quem sabe a mudança começa por você, que eu digo para os membros. Ah, pastor, mas tem muita coisa a fazer aqui, ok. Mas vamos começar contigo, então? Eu e você? Ou eu e você mais o fulano e Beltrano, né? Então, a gente começa por um lugar. E aqui uma palhinha para terminar, né? O que nós vamos ver nas partes 2 e 3. Então, as partes 4, que é a unidade 19 e 20. Então, a cultura começa, a mudança começa por você. Você lembra que Neemias percorreu durante a noite as muralhas de Jerusalém para saber onde elas precisavam de reparo e onde não, e ele estabeleceu um plano em 52 dias. Este plano foi executado pela liderança e pelo povo e as muralhas foram reconstruídas. Nós também queremos saber onde as muralhas estão fracas e onde estão fortes em nossa igreja. Uma metáfora aqui, né? Quais são nossas fraquezas e forças? Para quê? Onde nós estamos como igreja, para que possamos estabelecer um plano de navegação para chegar aonde Deus quer que a gente esteja. E esse plano de navegação tem a ver com aquilo que Walter diz: transformar sua congregação de um deserto seco em um jardim florescente de Deus. Uma igreja jardim florescente de Deus não é uma igreja legalista, perfeita. É aquela igreja que Lutero falou. É um bando de pecador, mas que está agarrado à graça de Deus e, portanto, vibra em amor como resposta a esta graça de Deus. Este plano de navegação para sair de onde estamos, aonde quisermos, onde Deus quer que a gente chegue, é um plano que envolve 5 fases, certo? E nós vamos trabalhar essas 5 fases nas unidades 19 e 20. A fase 1 é aprofundando convicções. Você sabe quando esta fase 1 começou a ser trabalhada aqui na Paróquia Esperança, onde eu estou? Não, né? Você não conhece a história. Ela começou a ser trabalhada há 43 anos atrás com o pastor Valdir Mansky, né? Que foi o pastor que iniciou o trabalho aqui. Então, sempre que a palavra é pregada nos cultos, sermões, etc., está havendo aprofundamento de convicções. Tá? Então, a fase 1 já está em andamento na sua igreja por muito tempo, até antes de você chegar aí. Mas aqui nós queremos focar ainda mais, né? Dar um foco maior, pegar uma lente de aumento e focar o sol para queimar ali o negócio, né? Um foco nos raios ali, é nesse aprofundar as convicções. Tá? Para quê? A fase 2 é quando há a multiplicação dessa perspectiva. Então, nós colocamos em prática essas convicções. E daí, quando você tem um número bom de pessoas vivendo a vida discipulada, essas pessoas vão ter mais condições de fazer o quê? Avaliar a igreja. Quando eu cheguei aqui, se eu pegasse os membros para avaliar a igreja comigo, o que ia acontecer? Estou falando no meu contexto, né? Eles iam avaliar a igreja através da ótica de igreja que eles tinham. Agora, como eles estão conhecendo mais a ótica bíblica de igreja, eles podem ter uma avaliação mais acurada de igreja, entende? Então, eu geralmente coloco a fase 3 quando você tem um número bom de pessoas que pode fazer essa avaliação. E daí, sabendo onde você está, que é a fase 3, você pode ir para a fase 4, que é fazer um plano para sair de onde está para chegar onde Deus quer que você esteja. E a fase 5, manter a fase 1, 2, 3, 4 em funcionamento. Tá?
Então, esta é a parte 3, e agora estamos indo para a última parte, a parte 4, preparando a igreja para servir ao mundo. De um deserto seco para jardim florescente de Deus, né? Como planejar a igreja para a vida discipulada. Nessa unidade 19, vamos abordar a fase 1 e 2, e indo para a unidade 20, né? Igreja centrada no evangelho, sendo igreja que brilha no mundo, porque conserva e vive o evangelho no seu meio. Vamos abordar as fases 3, 4 e 5. Fomentar uma igreja, uma mudança na cultura da igreja local. Isso que nós queremos na última parte. Essa pergunta é fundamental, ela tem 3 partes. Estamos fazendo discípulos de Cristo, primeira parte. Estamos nutrindo esses discípulos de Cristo, segunda parte. Estamos enviando esses discípulos como bênção ao mundo, terceira parte. Então, é uma pergunta para saber se o básico de igreja está acontecendo na sua congregação. Porque nós queremos, então, com base nessa pergunta, trabalhar um plano de navegação. E para acabar, fica o convite para você participar amanhã. Se você não se inscreveu, se inscreva. Tá? Amanhã, 7h30 da manhã. Para o Fernando vai ser 6h30 da manhã. Mas tudo bem, ele acorda às 4, não tem problema. Brincadeira. Gente, certo? Dê uma olhadinha para concluir, por favor. E daí eu vou pedir para o pastor Alisson nos dirigir a oração final. Na página 211, você tem, então, o que é para memorizar. Você está vendo ali as convicções do que é um discípulo? Por favor, use o cartão lá no final. Tá, gente? Lá no final, o penúltimo cartão, você tem as 5 convicções do discipulado, ok? Acharam lá? Aqueles cartões lá. Certo? Então, essas convicções são muito importantes lá. Você tem aquele cartão. O membro tem que saber pelo menos o básico, gente. Vocês estão falando muito em discípulos, mas por que fazer discípulos? Por 2 motivos. Jesus mandou e pessoas precisam ser salvas, estão indo para o inferno. Tá, mas o que é um discípulo? Você lembra da definição de John Pless, que você já decorou? Tá, mas e como é que se faz discípulo? Jesus falou, pelo batismo e pelo ensino. Tá, mas e quem que faz discípulos? Os pastores fazem, todos os membros também. Tá, mas e onde fazer? Lá na tua casa, na igreja e no mundo, onde tiver pessoas. Então, são 5 convicções bem simples que você memoriza ali para ter esses pontos. Nós vamos aprofundar isso na unidade 19. Olhe na página 211, então, ali, colegas. Você tem ali, no dia 4, pedir a Deus para orientar quem você vai ensinar o que tem aprendido, certo? Então, você está vendo este livro aqui, ó, né? Jesus é tudo que precisamos. Então, como parte do treinamento, você vai, pelo menos, discipular alguém. Meu objetivo, meu desafio é que você discipule alguém da sua família ampliada, ok? Evangelize. No dia 5, ler a introdução. No dia 6, assistir ao vídeo da unidade 19 e ler o artigo do Bob Tan, Como Discipular um Transsexual. Então, gente, a última, segunda-feira, terça, temos a mentoria da unidade 18, e na semana seguinte temos a última mentoria da unidade 19. A última, daí acabou. Sine qua non, você tem que ler o artigo de 10 páginas lá no anexo 3 do seu livro, para poder participar. É fantástico ali. Nós vamos ver os princípios que Bob Tan levanta ao discipular um transexual, que servirão como um resumão de tudo que a gente tem visto aqui assim. Tá? Daí, no dia 7, testemunhar a uma pessoa, pelo menos, a respeito de Jesus. Opcional, antecipar a leitura. Tá? E daí, o que você tem ali? Ler o capítulo 4, o livro Jesus é tudo que precisamos, e assista ao respectivo vídeo, certo? Então, gente, se você ainda não leu a introdução, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, então leia fininho, não é muita coisa, e assista os respectivos vídeos, tá? Eu vou perguntar isso na mentoria. Certo, colegas? Passei aí uns minutinhos, mas fique tranquilos, em 3 semanas você está completamente de férias aí do treinamento.
A semana que vem, unidade 19, daqui a 2 semanas. 2 semanas, unidade 20. Pastor Alisson, por favor, nos dirige uma oração Só uma final. pergunta, mentorias individuais conforme os horários que nós tínhamos antes? Como é que é? As mentorias são individuais dessa Não, unidade? como eu comentei, né, essas unidades têm a ver muito com a comunhão dos santos, então nós estamos fazendo em grupo exatamente para ter essa interação uns aos outros. Vamos ter em grupo também. Qualquer sugestão de mudança, você fale comigo lá, a gente altera. Pastor Alisson, por favor. Legal, então. Vamos falar com Deus em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, primeiramente para te agradecer pela noite de descanso que o Senhor concedeu a cada um de nós, pela sua proteção que o Senhor colocou sobre nós. Te agradecemos por esta manhã de aprendizado, te agradecemos que o Senhor nos deu essas ferramentas para aprofundarmos o nosso conhecimento na Santa Palavra e também aplicarmos esta palavra em nossas vidas e também aos nossos congregados. Querido Deus, especialmente nós te agradecemos por termos a Santa Escritura, Tua Palavra, em nossas mãos, onde nós conhecemos a Jesus e o que Ele fez por nós lá na cruz, morrendo pelos nossos pecados, nos dando a salvação e a vida eterna. Obrigado, ó Pai, por sabermos desta dádiva, deste presente que o Senhor nos deu. E agora, Pai, pedimos que o Senhor possa nos conduzir a levar essa mensagem a todas as pessoas, que possamos levar essa mensagem de graça e de amor àqueles que estão em nossa volta, aos nossos membros, à nossa família ampliada, que possamos levar esta graça de salvação e de perdão da melhor forma possível. Por isso, usa-nos para transmitirmos esta mensagem. Também, Pai, te pedimos que o Senhor possa estar presente na vida de cada um aqui nesta reunião, nesse estudo, nas famílias, nas férias que se aproximam, que o Senhor possa nos proteger nas nossas viagens e aqueles que já estão em viagem, que o Senhor também possa continuar abençoando e protegendo. Que o teu santo anjo esteja presente em nossos lares. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Valeu, gente. Obrigado, pastor Alisson, né? Colegas, desculpa aí os minutos a mais aí, mas são muitas emoções, chocantes, né? Então, um abençoado ano novo, nos vemos só no ano que vem, né? Então, que Deus abençoe a entrada de ano de vocês aí, e muitas bênçãos do bom Deus aí, certo? Aliás, quem tiver amanhã, a gente se vê amanhã às tamo junto 7h30 aí, daí, depois tá? disso. Só quem não confirmou, me confirme para eu mandar o link Isso. do negócio lá, do encontro. Grande abraço, Deus abençoe. Valeu, um É isso, abraço. vocês também. Café com Renato amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Bem, boa. Tchau, tchau.